O príncipe da Pérsia é uma referência a uma entidade espiritual maligna que exercia autoridade sobre o antigo reino da Pérsia. No entanto, o anjo foi atrasado por essa figura. A batalha verdadeiramente é real. Entendemos que Daniel orou a Deus. Deus então enviou o anjo Gabriel para entregar a resposta para Daniel, já que Daniel estava orando por 21 dias. Porém, o príncipe da Pérsia prendeu o anjo Gabriel não por ser um anjo fraco, e sim, que não era um anjo combatente. Achando ele que tinha ganhado a causa por prender um anjo do Senhor em suas garras, Deus então, não deixando isso barato, enviou o arcanjo Miguel. Foi aí que as coisas ficaram ainda mais complicadas. Nesse vídeo de hoje, que é o pedido por muitos inscritos, vamos falar quem é o príncipe da Pérsia que prendeu o anjo Gabriel. A batalha do arcanjo Miguel e o príncipe da Pérsia. Que príncipe é esse? E por que o arcanjo Miguel entrou na história? Já deixe o like e compartilhe nossos vídeos, assim vocês me ajudam por demais. E bora lá, que esse vídeo de hoje tá incrível. Daniel obteve uma visão perturbadora sobre uma grande guerra. Ele entrou em um período de 3 semanas de luto, jejum e oração. Deus enviou um mensageiro celestial para explicar a visão em resposta à oração de Daniel, que seria o anjo Gabriel, o mensageiro. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e tinha o entendimento dessa visão. Ele estava à margem de um rio quando apareceu um homem vestido de linho, e sua cintura com ouro. O seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Daniel teve aquela visão. Os homens que estavam com ele não a viram, contudo caíram sobre eles um grande temor, e fugiram, se escondendo daquele homem. Daniel, ao contemplar esta grande visão, perdeu as forças, ouviu a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, ele caiu sobre o seu rosto em terra num profundo sono, e eis que certa mão tocou nele. Então disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim, para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos dias finais, porque a visão é ainda para muitos dias. Quem é o príncipe da Pérsia que prendeu o anjo Gabriel? A quem nos é dado discernimento na guerra no reino espiritual, em que Daniel estava orando e jejuando por 3 semanas. E o anjo Gabriel foi enviado desde o primeiro dia em resposta. No entanto, o anjo foi atrasado por uma figura chamada príncipe do reino da Pérsia, que se opôs a ele por 21 dias durante todo o período o qual Daniel esteve jejuando e orando. Este era aparentemente um demônio de alto escalão, alocado para a nação da Pérsia, para representar o reino do diabo e lutar contra tal. O reino de Satanás é composto de 2 divisões malignas. A primeira são os anjos caídos ou principados, que servem como governantes mais altos de Satanás. A segunda divisão são os poderes que foi dada a autoridade para executar a vontade dos principais governantes. Satanás tem apenas uma razão para dividir suas legiões em fileiras, e essa razão é a guerra que conhecemos como a guerra espiritual. Sua paixão ainda é alimentada pelo orgulho que alimenta sua necessidade voraz de total autoridade. O principal objetivo de Satanás é fazer o mundo inteiro se curvar a ele, e adorá-lo como Deus. No entanto, há um reino melhor do que o de Satanás. O reino liderado por Jesus Cristo, que governará a terra por 1000 anos em perfeita paz. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leão novo, e o cevado juntos, e uma criança os conduzirá, sem qualquer medo, pois esse será um reino de total paz. Os demônios são os soldados de infantaria do mal, exército esses, que são controlados e dirigidos por poderes dos governantes e principados de alto escalão. O termo diabo, e o termo demônio, são frequentemente trocados, porém há apenas um príncipe dos demônios, que é Satanás. Mas existem muitos outros demônios. A palavra demônio é derivada do grego daimon, que significa espírito maligno. O diabo tem um corpo angelical, e não pode entrar fisicamente em ninguém, mas pode estar em união com o homem, para o mal em seus planos. Os demônios, por outro lado, são espíritos malignos que operam no mundo possuindo os corpos dos humanos. O que prova isso? Lucas capítulo 8 versículo 30. E Jesus perguntou-lhe dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque somos muitos. Então os demônios que estavam no homem entraram nos porcos,
Porém nem os porcos aguentaram ficar possuídos desse jeito. O rebanho então correu violentamente, e se jogaram do penhasco. As escrituras repetidamente diz que Satanás exerce um nível de controle e governo neste mundo caído. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Não é à toa que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Significa que o mundo todo está, de certa forma, sob o controle de Satanás. A batalha do arcanjo Miguel e o príncipe da Pérsia. Gabriel diz que foi enviado do céu em resposta específica à oração de Daniel. Gabriel partiu para trazer a resposta assim que Daniel começou a orar. No entanto, Gabriel enfrentou problemas no caminho. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias e realmente o impediu de vir a Daniel mais rapidamente. Aqui temos um vislumbre do mundo espiritual e das batalhas que ocorrem nos bastidores. Os santos anjos como Gabriel estão realizando a vontade de Deus, mas são resistidos por outros seres espirituais que só querem a maldade no mundo. O mensageiro que veio para Daniel foi envolvido em uma guerra angelical. De fato, o príncipe demoníaco da Pérsia exercia o poder tão incrível, que Miguel, um dos principais príncipes, foi enviado em seu auxílio. O arcanjo alcançou Daniel devido à sua força. A Bíblia não diz o que significa ficar de guarda. Mas fica claro que Miguel tem responsabilidades especiais para Israel em seu papel como combatente. Já o anjo Gabriel é o anjo mensageiro, e não de combatente como o arcanjo Miguel. Por esse motivo, ele foi preso nas regiões celestiais pelo príncipe da Pérsia. Em Daniel capítulo 10 versículo 21, é dito ter um príncipe daquela nação. E quando lemos a história antiga e moderna, vemos a mão do arcanjo Miguel defendendo o povo de Israel. Para ilustrar o anjo que o príncipe da Pérsia enfrentou, vamos falar da batalha do arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. O anjo Miguel na batalha pelo corpo de Moisés. Em Judas 9 diz, até mesmo o arcanjo Miguel, quando ele estava disputando com o diabo sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a condená-lo por calúnia, mas disse, o Senhor te repreenda. O 9º verso do livro de Judas se refere especificamente a Miguel, como um arcanjo, e relata sua batalha com Lúcifer sobre o corpo de Moisés. Miguel triunfou graças à ajuda do Senhor. Apesar de seu grande poder, Miguel ainda está em total submissão ao Senhor. Sua dependência do poder do Senhor é vista em Judas 1:9. Os anjos justos têm uma posição e são submissos à autoridade, levando em consideração a força do arcanjo Miguel. Sua submissão a Deus é ainda mais bela. A palavra arcanjo significa anjo do mais alto nível. A maioria dos anjos na Bíblia são retratados como mensageiros, mas Miguel é descrito em todos os 3 livros como contendendo, lutando ou resistindo contra os espíritos malignos e principados. O profeta Daniel é informado de que o arcanjo Miguel é o grande príncipe que protege o seu povo. O povo de Daniel são os judeus. É o fato de que Miguel os protege. Então entendemos que Deus colocou vários anjos sobre vários países, ou grupos de pessoas. Os demônios parecem ter uma hierarquia semelhante. Porém o fato de Miguel ser um grande príncipe indica que ele tem autoridade no reino espiritual. Existem outros, porém em Daniel 10 verso 13, diz que Miguel é um dos principais príncipes. Então o mensageiro angélico diz que enfrentará ainda mais guerra espiritual voltando para lutar contra o príncipe da Pérsia. Depois disso, ele enfrentará outro inimigo espiritual, o príncipe da Grécia. Sabemos pela história, e como foi profetizado em Daniel, que a Grécia seria a próxima potência mundial depois da Pérsia, e que a Grécia dominaria Israel por um tempo. Nesta passagem, 3 entidades espirituais são mencionadas em relação a 3 nações terrenas: o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia e o príncipe de Israel, que é Miguel. Com isso, entendemos que o Novo Testamento nos lembra: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então é isso aí. Se gostaram do vídeo, deixe aquele like padrão, comente qualquer coisa, que eu leio todos os comentários, e também me inspiram a trazer mais vídeos para vocês. E eu vou ficando por aqui, até breve.